Olá, amigos. Eu sou o professor de História Ricardo Garrido. Estou aqui mais uma vez para bater um papo com vocês sobre um tema que eu já havia falado há algum tempo antes e que tem causado muitas divergências no meio acadêmico, uma provável terceira guerra mundial. Bom, primeiramente, todos nós temos que perceber que a economia norte-americana está passando por um momento de crise muito delicado. Nunca a hegemonia do dólar esteve tão ameaçada quanto agora. Inicialmente, a primeira grande ameaça à hegemonia do dólar foi na década de 70, quando o Federal Reserve, o Banco Central norte-americano, percebeu que a quantidade de dólares circulando no mercado mundial era infinitamente maior do que as reservas de ouro que os Estados Unidos da América possuíam no Fort Knox. Dessa forma, o governo Nixon acabou com essa paridade dólar-ouro. De lá para cá, os Estados Unidos transformaram-se num único país do mundo que podem emitir papel moeda sem nenhum tipo de lastro. Todos os países do mundo, para emitirem as suas moedas, precisam ter um lastro, que é a reserva cambial em dólar, desde a Conferência de Bretton Woods, e hoje aceita-se já o ouro. Na década de 90, o então presidente ditador do Iraque, Saddam Hussein, ele colocou em ameaça a hegemonia do dólar. Ele, membro da OPEP, o Iraque é um dos grandes produtores de petróleo do mundo, começou a cotar o petróleo iraquiano em euro. Isso abriu um precedente mundial muito grande, porque os senhores sabem que todos os produtos do mundo são cotados em dólar e em euro, exceto o petróleo. A partir do momento em que Saddam cota o seu petróleo em euro, o Saddam Hussein estava abrindo espaço para definitivamente acabar com a hegemonia do dólar na economia internacional. O que os Estados Unidos fizeram? Desesperados, os norte-americanos criaram um pretexto surreal e bombardearam o Iraque com Clinton, depois com o Bush pai, uma interrupção, depois o Bush filho vem concluir o serviço que o Bush pai deixou inacabado. Ora, senhores, observe que a guerra contra o Iraque, apesar de todos os argumentos que os norte-americanos usam, a guerra para defender a liberdade, a guerra para impedir que os iraquianos destruam o mundo, que Saddam Hussein virou Saddam Hussein, possui armas de destruição em massa, esses pretextos todos, eles existem para acobertar o verdadeiro interesse norte-americano, que é econômico. Os Estados Unidos sabiam que se eles não desbancassem naquele momento o Saddam Hussein, eles corriam o risco de perder o controle da hegemonia internacional. O que aconteceu na década de 90 está acontecendo recentemente com a Rússia, com a China também. A Rússia, o Vladimir Putin, aprendeu a jogar esse jogo podre do capitalismo neoliberal. Que jogo podre do capitalismo neoliberal? Os Estados Unidos utilizam-se do seu poder militar para impor a sua hegemonia imperialista no mundo, através de ameaças, e às vezes ameaças que se configuram, que se caracterizam de forma concreta em guerras. A Rússia aprendeu isso. O Vladimir Putin tem uma determinação de restaurar o grande poder que a Rússia teve quando então fazia parte da ex-União Soviética. Como eu posso restaurar o poder da Rússia? Potencializando a exploração das riquezas da Rússia e, além disso, explorando os territórios vizinhos da Rússia, que têm potencial econômico para serem explorados. Como eu vou explorar os territórios dos países vizinhos, ricos, próximos à Rússia? Anexando-os. Impondo a minha hegemonia militar, que é exatamente o que os Estados Unidos fazem. Nisso, a Rússia manteve a Chechênia sob seu controle. Da Chechênia sai boa parte do petróleo que a Rússia utiliza e comercializa no mundo. Assim, a Rússia, mais recentemente, para não detalharmos muito, vai retomar o controle da Crimeia, vez que a Crimeia pertenceu à Rússia até o ano de 1954, como já dito numa videoaula pretérita. Então, quando a Rússia anexou a Ucrânia, quando a Rússia anexou a Crimeia, que estava sob o domínio da Ucrânia, o Ocidente reagiu contra a Rússia. De que forma? O Ocidente
sempre capitaneado pelos Estados Unidos, vão impor sanções à Rússia. A Rússia foi expulsa do G8. A Rússia foi proibida de participar de todas as reuniões internacionais no mundo ocidental. O que fez, então, o presidente ditador Vladimir Putin? Fortaleceu a aliança da Rússia com o BRICS, ligou-se ainda mais à China, e o Vladimir Putin está jogando da mesma forma que o Saddam Hussein jogou na década de 90 para abalar a hegemonia norte-americana. De que forma? Vocês podem estar perguntando. Primeiro, a Rússia é um grande produtor de petróleo. Aproximadamente 40% de todo o gás que a Europa consome advém da Rússia. Segundo lugar, coligando-se com a China, a Rússia pode quebrar a economia norte-americana porque a China, nesse momento, é um país que possui a maior quantidade de títulos da dívida pública norte-americana. Então, os senhores imaginem que se a Rússia e a China quiserem colocar os títulos da dívida pública norte-americana de uma só vez à venda na Bolsa de Valores de Nova York, eles podem arruinar a economia mundial. É lógico que eles não vão fazer isso, não em condições normais. Os norte-americanos, percebendo a jogada de Vladimir Putin, o perigo, mais uma vez, que os Estados Unidos estavam correndo, porque simultaneamente a esta aliança com a China, o Vladimir Putin começou a cotar o petróleo da Rússia em euro e começou a cotar o petróleo da Rússia também em real. Os senhores imaginem, agora não só o euro ameaça a hegemonia do dólar, o real também, claro, numa proporção infinitamente menor. Então, o presidente dos Estados Unidos, Obama, vai, de forma silenciosa, arquitetar, maquinar um plano mirabolante para arruinar a Rússia. Se uma das principais fontes de renda da economia russa é o petróleo, raciocinem comigo, derrubando o preço do petróleo no mercado internacional, os países produtores de petróleo vão sentir. E dentre os países produtores de petróleo e que comercializam combustível advindo do petróleo, está a Rússia. O preço do barril do petróleo caindo, isso quebrará a Rússia. Como os Estados Unidos poderão fazer para promover uma redução do preço do petróleo no mercado internacional? Através da Arábia Saudita. Aliada norte-americana desde a década de 30, governada pela odiada família Saúde, os Estados Unidos fizeram um pacto silencioso com a Arábia Saudita para aumentar substancialmente a produção de petróleo no mundo. A Arábia Saudita tem a maior reserva de petróleo do mundo. Então, aliado norte-americano, a Arábia Saudita aumenta substancialmente o barril do petróleo, a produção do barril do petróleo, e aumentando substancialmente a produção do barril do petróleo, os preços estão em queda livre. O preço do barril do petróleo atingiu o menor patamar dos últimos 12 anos, $40. Vocês podem estar me perguntando, professor Ricardo Garrido, isso não vai arruinar a economia da Arábia Saudita? Isso não é ruim para a economia da Arábia Saudita? Porque se a Rússia vende petróleo, a Rússia tem uma economia mais diversificada do que a Arábia Saudita, que é extremamente dependente do petróleo. A economia da Arábia Saudita vai sofrer. Entretanto, como a Arábia Saudita é aliada dos Estados Unidos, os Estados Unidos vão suprir economicamente os problemas que a Arábia Saudita certamente terá com isso. E os Estados Unidos terão dinheiro para, eventualmente, socorrer a Arábia Saudita numa crise? Lógico. A economia norte-americana é a economia que mais consome petróleo no mundo. 1/4 de toda a energia do planeta é consumida pelos Estados Unidos. Se o preço do barril do petróleo reduz-se, isso significa dizer que o combustível tornar-se-á mais barato, o que alavancará um crescimento econômico em loco das principais economias mundiais. Exceto de quem? Dos grandes produtores de petróleo. Aí a Rússia vai vivenciar uma crise econômica. Aí, de quebra, a Venezuela vai quebrar. Inclusive, a semana passada, a Venezuela tomou um empréstimo de $20 bilhões nas mãos da China, o que tornou o país agora dependente da China também. E a Arábia Saudita só não vai sucumbir por conta do auxílio econômico norte-americano, que certamente há de vir. Ora, simultaneamente a isto, a este ataque econômico
O que nós estamos vendo também é um ataque de propaganda. O velho jogo da propaganda da Guerra Fria está de volta. Os Estados Unidos estão satanizando o Vladimir Putin, transformando o Vladimir Putin no novo Satanás da Terra. Ora, tudo isso porque, como a Rússia é uma potência militar, criando uma aura de medo em torno da Rússia e do Vladimir Putin, isso pode alavancar novamente o crescimento da indústria bélica. E os Estados Unidos possuem a maior indústria bélica do mundo. Ora, incentivando o crescimento da indústria bélica, os Estados Unidos retomam a economia da Guerra Fria. O belicismo da Guerra Fria está de volta, o que será extremamente rentável para os Estados Unidos. E pensem também, criando essa aura de medo em torno da Rússia, a OTAN ganhará força e os países membros da OTAN, Europa em sua grande maioria, passarão a consumir armas das mãos dos Estados Unidos num volume muito maior. Então, o jogo sórdido da propaganda para satanizar a Rússia, naquele discurso de que a Rússia é uma grande potência militar e representa uma ameaça ao planeta, encobre também interesses econômicos que os Estados Unidos têm com a sua indústria de armas, com a sua indústria bélica. A pergunta que se faz é: como a Rússia vai reagir a essas ações das potências ocidentais? É imprevisível. É imprevisível por vários motivos. A Rússia é uma potência militar, a Rússia é governada por um psicótico, o Vladimir Putin é um ditador psicótico, e já mostrou várias vezes que não teme nenhum tipo de ação militar, caso seja necessário. Isso é um perigo muito grande. E é perigoso porque, mais uma vez, nós estamos vendo que os Estados Unidos estão impondo na força a sua hegemonia para a Europa Ocidental. Isso significa dizer que a Europa vai perder novamente uma certa hegemonia que ela estava conseguindo alcançar desde que o mercado comum europeu se consolidou. Mais uma vez, os Estados Unidos transformam-se em grandes xerifes do planeta Terra. É uma jogada sórdida, é uma jogada perigosa e devemos ter muito cuidado e acompanhar isso com todo carinho. Amigos, esse é o recado que eu queria dar para vocês. Inscrevam-se no nosso canal, História em Rede, pulverizem esse canal para que atinjamos a maior quantidade de pessoas possíveis, para que possamos levar o conhecimento, sobretudo aqueles menos abastados, que não têm a oportunidade de pagar pelo ensino de qualidade. Divulguem o nosso canal, curtam também a nossa página no Facebook, Professor Garrido, inscrevam-se no nosso Twitter, sigam-nos no Twitter, @Prof. Garrido, sugiram aulas, sugiram outros temas, conversem comigo ao vivo, sugiram uma próxima transmissão, um dia que possamos trocar informações em tempo real, online. Conto com todos vocês. Até a próxima, onde vamos falar sobre o atentado terrorista no jornal francês Charlie Hebdo. Até lá.